Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no 12º dia de nossa campanha de jejum e oração. Meu nome é Robson, eu sou um dos líderes do Ministério Vida Cristã Jardim Novo Mundo. E hoje eu venho falar de um tema, o homem que precisava voltar para casa. Meus irmãos, lá em Lucas 8:22, diz que Jesus chega aos discípulos e os chamam para atravessar o mar da Galileia. Eles estavam em Cafarnaum e eles pegaram e atravessaram o mar da Galileia, chegando a um outro lado. Jesus não atravessou o mar a ermo, ele não estava sem direção. E a Bíblia diz que no meio do mar sobreveio sobre eles uma grande tempestade. Os discípulos clamaram: Senhor, mestre, mestre, estamos à deriva, estamos a pique, o barco vai afundar. E Jesus se desperta e num só comando, o mar acalma, o vento cessa. E houve ali uma bonança. Chegando ao outro lado, eles desembarcaram na terra dos Gadarenos, ou Gerazenos, e veio até ele um homem. A Bíblia diz que esse homem era o homem mais endemoniado do Evangelho. E ali, onde aquele homem vivia, a Bíblia diz que ele não podia ficar encarcerado, pois ele quebrava cadeias e não tinha corrente que podia segurá-lo, pois ele as arrebentava. E quanto mais a pessoa está debaixo de uma opressão maligna, mais ela se parece com aquele homem. E vamos evidenciar algumas características de uma pessoa debaixo de uma opressão maligna. Lá em Lucas 8:27 diz que quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Em Lucas 8:29 diz: porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam preso com grilhões e cadeias. Mas quando quebrado as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. Em Marcos 5:5, andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Esse homem vivia debaixo de grande opressão maligna, ataques espirituais. E tem muitas pessoas, muitos irmãos, que vivem nessas condições, debaixo dessas opressões, e acham que isso é uma vida normal, que a vida é desse jeito, mas não podemos nos contentar, meus irmãos. A gente tem que ficar insatisfeito com isso, que o Senhor veio para desfazer toda a obra do diabo e nos dar vida e vida em abundância. Vamos ver quais eram as características desse endemoniado. A Bíblia diz que ele vivia clamando entre sepulcros. Uma pessoa que está debaixo de uma grande opressão maligna, ela vive em sepulcros, entre sepulcros, porque para todo lado que ela olha, ela só vê morte. Tudo inspira a morte. Tudo que traz conforto para ela naquele momento, aquela sensação é uma sensação de morte. E a Bíblia diz que ele vivia chorando e clamando. E aquele choro era um choro existencial, um choro do peso da própria existência, porque ele vivia debaixo da opressão daqueles demônios, do maligno. A Bíblia diz que o homem andava, meus irmãos, sozinho no deserto, porque os demônios sempre viviam impelindo ele para o deserto. Outra característica de uma pessoa que está debaixo dessa opressão: ela quer ficar isolada, ela quer ficar sozinha, ela é antissocial. E uma das características da pessoa que é nova criatura em Cristo Jesus é que ela tem prazer na comunhão, ela tem prazer de estar no culto congregacional. Isso é uma característica de um irmão que teve um renovo com Cristo Jesus. A terceira característica é que ele andava sozinho no deserto. O deserto, irmãos, nos remete a um lugar árido e seco. Outro sintoma de opressão espiritual: a pessoa quer ficar sozinha o tempo todo. Ele não tem prazer no culto, ele quer ficar no isolamento, mas o Espírito Santo nos sobrevém para que tenhamos prazer em estarmos unidos em comunhão.
Terceiro ponto, irmão, é que ele vivia se ferindo com pedras. A Bíblia diz que os profetas de Baal, quando adoravam Baal no Monte Carmelo, eles viviam se ferindo e se automutilando. O diabo gosta de ser adorado através do sofrimento e automutilação. Mas Cristo veio e sobreveio sobre nós, sofrendo todas as pisaduras, cravos nas mãos e nos pés. Ele sofreu tudo aquilo para que hoje nós tivéssemos vida e saúde. E o quarto ponto é que aquele homem vivia nu. Dá para imaginar alguém que vivia entre sepulcros, clamando e chorando, impelido para o deserto, sem casa e vivendo nu? E aqui, esse vivendo nu nos remete a uma falta de vestimenta espiritual, uma falta de cobertura espiritual. Ele se despia e ia para o deserto, vivia entre os sepulcros, clamando, um choro existencial. E eu fico imaginando que às vezes ele se cortava ali com pedras, aquela automutilação, era tentando achar um propósito, achar algo que trouxesse algum acalento àquele sofrimento dele. Mas o Senhor veio hoje, o Senhor está aqui para mudar essa história. Ele quer que tenhamos, meu irmão, uma libertação, que podemos experimentar da sua completa glória. Amém? Irmãos, vamos evidenciar alguns sintomas de um homem livre. Quando Jesus disse, vamos passar para o outro lado, ele já tinha aquele homem em mente, porque ele podia ouvir o clamor e o choro daquele homem. Agora podemos entender o porquê os demônios tentaram impedir que Jesus chegasse até o outro lado, trazendo tormenta e uma tempestade no meio do caminho. Aquele homem era ovelha perdida, e Jesus deixou todos para trás, ali para ir atrás daquela ovelha perdida. Quando chegou do outro lado, ele perguntou o nome daquele homem. Ele disse legião. Uma legião era um destacamento do exército romano com 6.000 soldados. Irmãos, 6.000 demônios atormentavam aquele homem dia e noite. Podemos entender o porquê, ter uma noção do porquê ele vivia chorando e clamando o tempo todo entre os sepulcros. O engraçado é que os judeus, eles não comiam porcos. No entanto, aquele homem vivia em uma Decápole, que era uma cidade romana dentro de Israel. Eles criavam porcos. E se aquele homem era judeu, isso significa que ele não comia, mas vendia os porcos. O judeu não come porco porque é um animal imundo. E é triste quando a gente alimenta os nossos inimigos. Porque o cunho aqui de toda essa história é que eles criavam os porcos para vender para o exército romano, para vender para os romanos, ajudando o inimigo, fortalecendo o inimigo. E o Senhor permitiu que os demônios entrassem nos porcos, que eles clamaram a Jesus pedindo se eles podiam entrar nos porcos. E eram 6.000 demônios, e eram 3.000 porcos. Eram 2 demônios para cada porco. E os porcos pegaram, correram e se lançaram no precipício, dentro do mar da Galileia. O que aquele homem suportou durante anos de opressão em cima dele por aqueles demônios, os porcos não resistiram nem a 2 minutos. E lá em Lucas 8:34, diz que os porqueiros, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram a ter com Deus, foram a ter com Jesus. De fato, acharam um homem que saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado o fato, contaram-lhe também como foram salvos o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que retirasse deles, pois estavam possuídos de medo. Jesus, tomando de novo o barco, voltou. É estranho que eles tinham medo de Jesus e não tinham medo do endemoniado. Tem uma questão muito grande envolvida aqui, pois para salvar o homem foi sacrificado 3.000 porcos. Eu sei que hoje a gente fazendo uma conversão desses 3.000 porcos, está mais ou menos R$1 milhão. E na região haviam muitos mais endemoniados, mas eles preferiam que Jesus saísse dali e fosse embora. Quando os porqueiros voltaram,
eles viram o endemoniado vestido em perfeito juízo e assentados aos pés do Senhor. Essa é a característica de quem provou da graça. É uma nova criatura, uma nova pessoa. A primeira coisa que o texto diz é que ele estava vestido. Quando Adão pecou, Deus matou um animal e fez vestes novas para Adão e Eva. E alguns historiadores, alguns escritores, alguns estudiosos creem que esse animal sacrificado era um cordeiro. E naquele momento, quando Deus olhava para Adão, ele via a pele do cordeiro. E a roupa que Jesus levou para o endemoniado, ele fazia de travesseiro ali dentro do barco. Jesus levou vestes novas para aquele homem especialmente. Jesus tem vestes novas para mim e para você. Jesus quer nos dar uma nova vida, vestes novas. E quando Deus olha para mim e para você, ele vê a imagem do Cordeiro. Ele vê refletido o Cordeiro de Deus. O Senhor providencia e nos está vestindo com essa roupa que é a justiça de Cristo hoje. E a segunda coisa que eles viram foi um homem que estava em perfeito juízo. Um homem sem Deus, ele não tem uma lucidez, ele não tem a mente lúcida. Quanto mais no pecado, mais insensata é a pessoa. A presença de Deus nos traz lucidez. Quanto mais cheios do Espírito, mais clareza temos sobre todas as coisas. A terceira coisa, irmãos, é que ele estava assentado. Aquele que estava antes endemoniado, agora estava assentado aos pés do Senhor. Estar assentado fala de uma postura de descanso. Estar assentado na Bíblia é símbolo, alegoria, sinal de descanso. Somos salvos e colocados na posição de descanso. Aquele que é salvo é introduzido no descanso. Somos guardados na sombra do Onipotente. E a quarta e última, quando assumimos a postura de descanso, nós nos assentamos aos pés do Senhor. Lá em Lucas 10, 42, diz que essa era a posição de Maria. E a respeito que o Senhor diz que ela escolheu a melhor parte. Quando nos assentamos aos pés do Senhor, estamos escolhendo a melhor parte. Antes, aquele homem vivia em meio aos sepulcros, clamando e se cortando em pedras. Agora ele estava assentado aos pés do Senhor. Ele podia receber a palavra, ele podia receber carinho, ele podia receber uma perfeita e profunda transformação. Em Lucas 8, 38 diz: o homem que tinha saído de demônios rogou-lhe, pois, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa, conta aos teus tudo o que foi feito por ti. Então foi anunciado por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Jesus atravessou o mar da Galileia. Jesus foi até a terra dos Gazarenos, com o único exclusivo propósito de salvar aquele homem. Expulsou todos os demônios. Aquele homem vivia ali criando porcos para alimentar o inimigo. Ele vivia debaixo de uma grande opressão. E ele queria seguir a Jesus. E Jesus disse que ele não precisava, não era para ele seguir, mas era para falar de Jesus. Muitos de nós queremos seguir a Jesus, mas Jesus fala: vai, fala de mim na sua casa, fala do meu amor para o teu povo, para que ali haja transformação. Irmãos, que venhamos a ter uma vida sem opressão, que venhamos ter uma vida aos pés do Senhor, que possamos ter uma perfeita e completa transformação. Em nome de Jesus eu lhe agradeço. Tenha uma excelente semana, um dia abençoado e maravilhoso aos pés do Senhor.